Fala pessoal, graça e paz, como que vocês estão? Tudo jóia? Queridos, nós estamos começando mais um 3D Podcast. Meu irmão, nós estamos aqui no nosso canal do 3D Discipulado e vamos embora para mais um podcast no dia de hoje. Nós vamos falar hoje de um tema que, nossa, meu Deus, hein? Bastante relevante e também difícil de ser tratado para muitos de nós. É a respeito de voltar para a casa do Pai, de poder estar vivendo novamente naquele lugar a qual nós nunca devíamos ter saído, na verdade, né? E para falar comigo a respeito desse tema, está aqui o meu amigo, meu irmão em Cristo, meu parceiro e meu colega, ele, o Lanzinho da galera. E aí, Lan, como é que você está? Uma apresentação dessa aí, eu vou falar a verdade, cara. Pessoal, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem. Mais uma vez, um prazer estar aqui. Espero que esse vídeo possa edificar a sua vida e você já sabe, cara. Não, na moral, vocês já sabem. Já vai, já põe pra curtir aí. Põe pra curtir, já compartilha, já comenta aí embaixo um comentário aleatório aí, só pra encher ali a barra de comentários. Aí no final você comenta algo sobre o vídeo, Sim. Tá bom? Mas desde já compartilha, curte, comenta e bora lá, né? Falar desse tema importante aí. É verdade. Nós vamos conversar sobre isso e queremos ter você conosco até o final. Então, de volta à casa do Pai, depois da vinheta. É isso aí, meus irmãos. Nós vamos falar hoje sobre voltar para a casa do Pai. Você que caiu nesse vídeo aqui, tenho certeza que não foi acaso, não foi algo assim de forma aleatória. Eu tenho certeza que Deus, Ele quer ministrar algo no seu coração. E nós queremos falar com você desse tema tão importante, que é voltar à casa do Pai. A Bíblia, ela tem uma mensagem assim no livro de Lucas, aonde o Senhor Jesus vai falar de um retorno depois de uma saída meio que conturbada, né? Que é a parábola que Jesus conta ali no capítulo 15, no versículo 11, a respeito do filho que saiu da casa do pai, né? O filho que foi embora da casa do seu pai. Olha só o que a Bíblia retrata para nós aqui de forma objetiva. Ela diz assim que Jesus continuou e disse: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço disse ao pai: quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai partiu os bens entre eles, né, entre os 2 irmãos. Passando não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio, né, àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir um trabalho para um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para que ele fosse ao campo, a fim de cuidar aos porcos. E ali ele desejava se alimentar, né, com as comidas que os porcos comiam, porque ninguém dava nada a ele de comer. E de repente ele caiu em si, e ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm fartura em comida, e eu aqui morrendo de fome? Vou me arrumar e vou voltar à casa do meu pai. E vou dizer a ele: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata eu como um dos teus trabalhadores. E arrumando-se, ele foi para a casa do pai. E aí, aqui no versículo 20, na parte B, diz assim que, vinha ele ainda longe, distante, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Porém o pai disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo e sandália nos pés. Tragam e mate um bezerro gordo e comamos e festejamos, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
E aí a história ela continua se desenrolando mais para frente, né? Com o irmão que vai ter dificuldade com esse retorno do filho mais moço à casa do pai. Mas essa é uma parábola que ela é muito falada quando o assunto é sobre voltar à casa do pai, sobre retornar à casa de Deus, sobre estar vivendo esse novo relacionamento com Ele. E eu sei que muitos de nós têm uma série de dificuldades quando pensa em voltar à casa do pai. Eu não sei se você está vivendo esse processo, né, de querer voltar para Deus, se em algum momento da sua vida você, saiu dessa caminhada, fez como esse jovem aqui, pegou todas as coisas e disse, eu não quero estar mais nisso não, e foi viver uma vida aí, e hoje você tem dificuldade de voltar à casa do pai. Eu gostaria de contar um pouco da minha experiência aqui, breve, e dizer assim que eu já vivi essa situação, de sair da casa do pai. E a primeira coisa que eu pensei quando voltar foi como esse rapaz. Porque quando a gente vê ele falando assim, vou voltar para a casa do meu pai, parece até louvável, né, essa decisão da parte dele. Só que muitas das vezes a gente pensa em retornar para a casa do pai de forma bem orquestrada, bem pensada, né? Porque ele já tinha pensado o discurso antes mesmo de chegar até o pai. Ele já tinha pensado o que ele ia dizer, como ele ia se comportar. E comigo não foi diferente. Quando eu me afastei de Deus, né? Saí do caminho, fui para uma terra distante, viver no meio da porcada, né? O meu pensamento, quando as pessoas falavam para mim de voltar para Deus, a primeira coisa que eu pensava era, cara, eu preciso me organizar. Eu preciso, arrumar algumas coisas e aí voltar para Deus, cara. Chegar limpinho, né? Eu preciso fazer algo, eu preciso, né, tentar arrumar. E eu lembro que um pastor amigo meu, ele disse uma coisa para mim, ele falou assim, Eric, você está tentando colar porcelana, cara, com cola Super Bonder. Não vai rolar, cara. Pega os cacos, junta os cacos e vai até Deus. Porque quando você chegar nele, ele vai consertar da maneira que de fato é necessário. A gente esquece uma coisa, sabe? A Bíblia diz que quando Jesus ele foi almoçar ali na casa de Mateus, né, na casa de Levi, estava Jesus ali almoçando com aqueles homens que eram publicanos, que aos olhos dos israelitas eram traidores, né, pelo trabalho que eles executavam. E aí então os fariseus chegam naquele ambiente e eles perguntam para os discípulos, né, como que o seu mestre pode estar almoçando com esse tipo de pessoa? Como que ele pode estar fazendo isso? E aí Jesus, sabendo o que se passava, Jesus olha para eles e diz, eu vim para aqueles que estão doentes, não para os que estão são. Porque aquelas pessoas que elas estão são, elas não precisam de médico. Ou seja, quem não tem doença nenhuma, vai no médico para quê? Imagina você chegar diante do médico e falar assim, doutor, eu vim aqui me consultar. E ele pergunta para você, o que está acontecendo? Você fala, não está acontecendo nada. Acordei, hoje estou sentindo bem, está tudo bem, não estou com dor em lugar nenhum, não tenho dor no corpo, nem dor de cabeça, não estou tossindo, meu pulmão está bem. Ele vai falar assim, então, o que você está fazendo aqui? Só me perguntar como é que o senhor está, né? Ué, eu só vim para conversar com o senhor um pouquinho. Ué, mas você não está precisando de médico, ué? Se você quer conversar, você precisa ir no psicólogo. Né? É verdade. Porque é ele que vai conversar com você. Você precisa de um psicanalista, que é ele que vai conversar com você. Você está no lugar errado. Porque aqui é para quem precisa de um tratamento. Não que esses outros não sejam um tratamento, mas aqui é para quem está precisando tratar uma ferida. Então, o que eu e você precisamos compreender, sabe o que é? Eu não tenho que voltar para a casa do pai quando tudo está organizado. É quando eu volto para a casa do pai, é que ele me organiza. Porque quando esse filho chegou na casa do seu pai, provavelmente ele estava cheirando mal, porque ele estava trabalhando com porcos. Provavelmente a roupa dele estava velha e gasta, porque se ele gastou tudo que ele um dia recebeu do seu pai, então ele não tinha mais nada, provavelmente ele não tinha tantas mudas de roupa para poder trocar, né, tanta vestimenta para poder colocar, e ainda trabalhando nesse emprego, com certeza ele estava vivendo como se fosse um mendigo, porque ele não tinha nem o que comer. E aí, quando ele chega maltrapilho diante do pai, quando ele chega já arruinado, né, o pai, a primeira coisa que o pai vai fazer é perdoar, né, porque ninguém abraça alguém que não tenha sido perdoado. E então o pai vai reorganizar ele, dizendo, traz roupa, traz vestimenta, porque nós vamos festejar. Então, gente,
Acho que a maior dificuldade nossa de voltar para a casa do Pai é querer voltar limpinho e organizado. Querer tentar fazer algo que nós não temos capacidade para fazer. E isso é um verdadeiro engano. E talvez isso tenha impedido você de voltar para a casa do Pai. Porque você pensa que precisa estar perfeito, quando, na verdade, o perfeito que precisa te aperfeiçoar. Exatamente. E outra coisa, quando a gente pensa assim, em voltar para a casa do Pai, acho que todos nós, em algum momento, precisamos fazer esse retorno, né, cara? Quando a gente fala de voltar para a casa do Pai, tem esse exemplo que o Eric citou, de fato, de um afastamento da presença do Pai, da casa do Pai, mas tem um exemplo que é o do irmão mais velho, aquele que se perde dentro da própria casa. Né? Aqui, essas parábolas aqui do capítulo 15, você percebe que Jesus ele começa contando a parábola, aqui no capítulo 15, versículo 3, aí fala assim, então Jesus contou-lhes esta parábola. E ele conta a parábola, né, da ovelha perdida, aí quando ele conta a parábola da moeda perdida, e ele conta a parábola do filho pródigo aqui, né? E essas três parábolas, elas são contadas em sequência, juntas, ou seja, é um compilado. Né? Embora a gente trabalha separado, mas Jesus ele conta essas três, que elas revelam algo quando elas estão também, quando elas são observadas assim, juntas. Né? Aqui, a ovelha perdida é aquela que sai do aprisco, que é esse exemplo que você citou, Sim. de pessoas que se afastam, de pessoas que vão para longe. Aqui conta a parábola da moeda que ela é perdida dentro da própria casa, e a mulher ela tem que varrer ali, ajuntar tudo, e depois conta uma parábola do filho, aonde tem um que sai e tem um que se perde dentro. Nas duas situações. E tem algo que acontece nas três parábolas, cara, que é a alegria quando aquilo que está perdido retorna, cara. Sim. As três acontece isso. Sempre o responsável por aqueles bens, ele dá uma festa que comemora o retorno, o achado, né? A mulher que perdeu a moeda, ela festejou, chamou a vizinha, talvez a festa que ela deu era mais valiosa do que a moeda que ela achou. Achou um denário ali, né? Que é o valor de um dia trabalhado. Sim. Aí dá uma festa, não, vou ter que festejar aqui, e acaba custando mais. Mas o que Jesus está querendo ensinar aqui, que há uma alegria, cara. Uma alegria por parte de Deus. Os anjos festejam quando o filho retorna. E é muito louco isso, porque se há uma predisposição, o que a gente está falando aqui, é que há uma alegria imensa do pai de receber o filho em casa. E só pensando nisso, já haveria um motivo para voltar. Né? Já haveria um motivo para voltar. Mas há uma dificuldade maior, não do lado do pai de receber, mas do filho de ser recebido, cara. Sim. Porque é o que você falou, né? Às vezes a pessoa que saiu, ela tá mentalizando muitas coisas, cara. Ela tá pensando em muitas coisas. Ela pode pensar, poxa, o fato de eu ter saído é porque eu já não cabia mais lá. Porque eu caía lá naquele lugar. Eu falei com meu pai, eu pequei, então não cabe mais eu estar ali, não cabe mais eu estar presente, eu não vou mais na igreja, porque a forma que eu estou vivendo hoje já não está dentro daqueles parâmetros lá. Só que quando isso acontece, cara, eu particularmente penso que contextos assim são contextos legalistas. Sabe, contextos assim que as regras daquela casa são regras metódicas, regras, em algumas vezes, abusivas, aonde o filho ele participa da aplicação daquela regra. Só que quando ele precisa de uma misericórdia, porque ele foi atingido por um erro, por um pecado, a mesma regra que ele aplicou a outras pessoas, agora é aplicado a ele. Ou seja, exclusão, afastamento, abandono, imerecimento, né? A pessoa perde, não, você não... Agora você, que isso, cara? Você sujou, cara. Que isso? Não, agora você está totalmente em pecado. Ou seja, ele acaba sendo refém, vítima do próprio ato que ele aplicou a outras pessoas. Eu já vi muito isso, cara. Muito isso. Pessoas que, às vezes, pecaram e elas não conseguem, cara. Elas não conseguem retornar, cara. Não conseguem arrepender, não conseguem achar um lugar na presença do Pai de arrependimento, de amor, porque elas acham que aquilo que elas praticaram é maior do que a graça do Pai de perdoar, a graça do Pai de abraçar, sabe? E aí a única solução é
sair da presença do Pai, cara. Sair da presença do Pai. Isso em relação a um ambiente legalista, a um ambiente de exageros, né? Nós falamos no último podcast, eu acho que é sobre adoração, e nós citamos aquele versículo de Marcos 7:7, né, e Mateus 15, que está as duas menções ali em paralelo nos evangelhos, aonde Jesus fala o seguinte: olha, vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vocês seguem regras feitas por homens, né? Regras criadas por homens, doutrinas de homens. Ou seja, Deus não pediu, são regras que os homens colocaram sobre vocês ali, vocês criaram, e isso coloca peso nas pessoas. Isso coloca um peso a mais. Uma vez eu vi um pastor falando, e eu achei muito interessante isso, que o evangelho ele não precisa ser mais pesado do que aquilo que ele é. E ele não precisa ser mais leve do que aquilo que ele é. Ele tem esses dois pesos. Nem tanto tem esses dois pesos e contrapeso, né? Nem tão pesado a respeito daquilo que ele se propõe, mas também não é algo leve, né? Às vezes as pessoas tendem a cair num legalismo tão grande que coloca peso, julgo sobre as pessoas. E aquilo que Jesus está falando para os fariseus. Olha, vocês colocam tanto peso que vocês mesmos não movem um dedo midinho para carregar. E às vezes as pessoas têm saído da presença de Deus, porque elas, olhando para essas doutrinas de homens, elas não conseguem retornar. Mas o Pai, cara, ele está de braços abertos, cara. É engraçado que o filho pródigo, ele cria um roteiro na cabeça dele, né? Ele faz, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, o pai vai fazer isso, ele já imaginou. Você já foi falar com uma pessoa assim, às vezes resolver um problema, que, não, mas se ele falar isso, eu vou falar isso. Mas se ele falar aquilo, eu vou falar aquilo. Você já cria um roteiro e o próprio sentimento já começa a vir no coração, né? Mas ele fala, vou ficar com raiva. Na hora a pessoa já está com raiva. Mas não aconteceu. E o pai não segue os nossos roteiros, cara. Ele é o roteirista. Ele não segue a nossa história. Ele não segue, pai, aqui, eu já fiz o roteiro, a fala do senhor é essa aqui, tá? Ele não segue, é ele que é o roteirista. Então, eu acredito que uma das coisas que nos ajuda a voltar para a casa do pai é identificar. Por que eu saí, cara? Por que eu saí? O filho pródigo saiu porque ele queria uma liberdade longe da presença do pai. E aí, o segundo ponto é, aonde eu estou agora? Sabe, o filho pródigo é o seguinte, cara. A Bíblia fala assim que ele caiu em si. Sim. Enquanto as pessoas elas não caírem em si, tem pessoas que elas estão longe, estão penando, estão arruinando, mas elas não se dobram, cara. Elas não se dobram. Elas não caem em si, sabe? E esse é um dos processos de voltar para a casa do pai, cara. Um dos processos. Tem outro que a gente vai colocar aqui, né? Que talvez um deles seja a vergonha. Sim. A vergonha. Então, eu acredito muito nisso, sabe? De que, como voltar para a casa do pai, em primeiro lugar, a gente entendendo o motivo que nos fez sair de lá, sabe? O que me fez sair da presença de Deus? Insatisfação. Em todos os casos, meus irmãos, meus queridos, né? Você que errou, eu que errei, nós erramos. Sim. Porque o pai não muda. Eu queria algo de Deus, do pai, que ele não tinha para mim naquele momento. Ou algo me seduziu para longe da presença de Deus. E quando a gente percebe esse ponto caindo em si, as coisas vão ficar mais fáceis. As coisas vão ficar mais fáceis. Verdade. E assim, uma coisa que quem sai da casa do pai faz muito, e eu falando principalmente de mim quando eu fiz isso, é a gente justificar a nossa saída em cima de algo ou alguém, sabe? E isso é uma das coisas que gera a dificuldade do retorno. Por que você vê assim, o filho, quando ele vai voltar para a casa do pai, ele vai organizar o discurso dele, ele vai dizer o quê? Eu já sei o que eu vou falar para meu pai. Eu pequei contra Deus e contra o Senhor. E o fato de eu ter feito isso fez com que eu perdesse a minha identidade de quem eu sou. Então, eu não estou pedindo para voltar para ser filho. Eu estou pedindo para voltar para ser até um serviçal, um escravo. Eu só quero voltar para sua casa. Assim, o que é interessante nesse texto, assim, quando eu olho para ele, é que
a intenção de retorno nem era para voltar para o relacionamento com o pai. Era só para voltar para viver as bênçãos. Comer o pão da mesa do pai. Porque Então. ele fala, né? Os empregados do meu pai têm comida melhor do que eu. Isso. Sabe? Então não era nem... Não era nem o pai. Não era nem o pai, não era nem arrependimento. Não era nenhuma situação dessa daí. E às vezes a gente pensa nisso. A gente olha para essas coisas e fala, nossa, quando eu estava com Deus, era assim a minha vida. Quando eu estava com Deus, eu tinha isso. Eu conquistei isso, eu vivi isso. E às vezes nem é o fato do relacionamento. Só que quando ele volta para a casa do pai, ele é surpreendido. Surpreendido por um amor do pai que é muito mais relacional do que propriamente abençoador. Então, assim, o que eu vejo nesse relacionamento? Assim, essa parábola ela tem muito mais a ver com o pai do que propriamente com o filho. Exato. Tem um livro do Tim Keller, cara. Eu não li ainda, vi algumas resenhas, né, do livro. E ele fala assim, o Deus pródigo, né? E essa palavra pródigo, ela significa isso, né? Significa bonança, significa assim, abastança, tudo. E nesse livro ele tenta argumentar, né, segundo essa resenha que eu vi, que não é o filho que é pródigo, é o pai que é pródigo. Porque é o amor do pai que ressalta nessa palavra. Geralmente a gente segue o título que está na Bíblia, né? Sim. Que é o que você falou no discipulado mesmo. Alguém, se eu não estou enganado, não sei se é 400, 500 anos atrás, que colocou os endereços ali na Bíblia. E colocou o títulozinho em cima. Uhum. Mas não necessariamente é aquele título que revela a intenção principal daquele texto. E ali, nessa parábola, eu entendo que, de fato, cara, o que ressalta, o que salta ali, nas 3 parábolas em si, não é aquele que se perde, mas aquele que abraça, aquele que festeja, né? Esse é o pródigo. É verdade. É porque mostra uma graça de Deus. Acho que assim, o que às vezes a gente não entende é isso. Igual o Lan disse, existe toda uma justiça de Deus, né? Então, a caminhada com Deus é óbvio que Deus é justo, tem as regras, tem as formas da gente ser conduzido dentro desse relacionamento com Deus, né? Dentro desse relacionamento com Deus. Porém, existe uma graça dentro de tudo isso. A gente, muitas das vezes, a gente foi criado, assim, eu vejo que foi criada uma mentalidade na qual a gente não pode errar. Só que o que nós precisamos entender é que nós somos pecadores. E a gente vai errar. Porque até o erro, ele promove algo de Deus, que é um crescimento, que é a gente ser lapidado, certo? Só que alguns erros, às vezes, traz queda. Tem erro que a gente comete que a gente consegue pedir perdão e continuar. Tem outros que traz queda. Mas a Bíblia, ela é bem, né, ela é bem objetiva quando isso acontece. Ela disse assim, que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Talvez para você que entrou nesse vídeo e quer retornar à casa do pai, é você confessar, igual o Lan disse, o que me tirou de dentro da casa do pai, o que me tirou desse convívio, desse relacionamento, é o que você precisa confessar. E aí tem algo agora que você está vivendo que você precisa deixar, para que você possa viver nesse ambiente de misericórdia e graça, que é a presença do pai. Uma coisa assim que me chama muita atenção, assim, que me salta aos olhos quando eu leio essa parábola, é que Jesus, no livro de João, ele vai dizer o seguinte, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí, aqui, quando Jesus está contando essa parábola, ele diz que o pai estava ali sempre no caminho esperando o filho. E quando o filho se põe no caminho, o pai vai de encontro com ele. Ou seja, querido, não tem a ver comigo e com você. Tem a ver com a gente estar no caminho. E o caminho é Jesus. Jesus é esse caminho que nos leva de volta ao Pai. Então, no momento que a gente confessa e deixa, e se põe de volta nesse caminho, ou seja, se coloca debaixo da graça de Deus, que se resume na pessoa de Jesus Cristo, automaticamente o Pai nos abraça e nos recebe de volta. Cara, isso é incrível porque as pessoas que viram aquele menino sair, viram ele sair com a metade da herança, com a parte dele. Então ele saiu com a roupa boa,
Ele saiu com o Jordan, saiu corrente no pescoço, relógio no pulso, bonezinho do não sei do que. Saiu bem, cara. Saiu. Olha lá o fulano saindo de casa, saiu bem, cara. A melhor carruagem. Ah, bichão, vou pegar um Uber ali. Que Uber? Ih. Dá minha limusine aí, vamos sair. Vamos. Viram ele sair na maior abastança. Mas as mesmas pessoas, quando viram ele voltar, ele não voltou com aquela pompa. Né? Ele não voltou com aqueles mesmos recursos. Então, assim, é o que o Eric falou no início, né? Talvez você vai querer juntar alguns recursos para querer voltar. E não tem, cara. Não tem. Não tem, porque os recursos eram do pai. Entendeu? Aquilo que ele gastou longe do pai, ele só ia ter junto com o pai, cara. Não existe recurso que o pai nos dá para ser gasto longe da presença dele. Sim. É somente na presença dele. Só que o incrível dessa parábola é que o Eric mencionou aqui. Imagina só aquele cara voltando, cara, a vergonha. A vergonha dele. Porque ele cometeu um ato terrível. Porque quando ele pede ali a herança do pai, ele pede a herança, as pessoas ali que estavam vindo essa parábola, talvez ficassem assim, não é possível, esse cara tem que morrer. Só que Jesus ele conta essa parábola e fala, e o pai deu a parte a ele. Isso não fazia sentido, porque só tem a herança quando morre. Quando ele pede a herança para o pai, ele está falando o quê? Uai, eu quero que o senhor morra. Para mim o senhor morreu. Então me dá a minha parte. E isso na cabeça dos ouvintes dessa parábola provavelmente virou um parafuso. Que pai que é esse? Porque todo pai que eu conheço daria uma bica na cabeça desse menino. Não faria isso. Só que o pai que Jesus está revelando é outro. Jesus, ele comenta assim, vocês sendo maus, dá bons presentes aos vossos filhos, quanto mais Deus que está no céu, o vosso pai que está no céu. Ou seja, o parâmetro de pai não é o pai da nossa cultura, nosso pai terreno. É Deus. Ele é o pai por excelência, o pai amoroso, muito mais do que o seu pai terreno. Você pode ter tido um pai, segundo os seus olhos, perfeito. Deus é muito mais. Sabe? Então, o que acontece? Na hora que ele está voltando, ele está experimentando uma vergonha tão grande, cara. Tão grande, tão terrível, quando ele passa por aquele caminho. Só que o pai, quando vê ele de longe, vai correndo até ele. Ou seja, o pai, quando encontra ele, termina o caminho com ele, de alguma forma ele diminui a vergonha que aquele cara passa na hora de voltar. Sim. Ele encobre a vergonha do filho. Então, assim, talvez você tenha dificuldade de voltar à presença de Deus por questão de vergonha, por questão de medo. Sim. O que as pessoas vão falar? Eu saí de uma forma e estou voltando de outra. E acontece, viu, cara? Mulheres, homens, saem da presença de Deus, voltam machucado, volta ferida. Talvez não é o externo, sabe? Aqui o externo contava muito porque era algo aparente ali, né? A abastança que ele saiu. Mas talvez o interno destruído, acabado, cara. Sendo julgado, talvez meninas novas que saíram, estão voltando grávidas sem saber quem é o pai da criança, mas sabe que lá é o lugar que ela nunca deveria ter saído, mas está voltando com uma vergonha. Saiba, cara, que Deus ele te abraça. Verdade. Sabe, Deus ele vai a teu encontro. E na verdade, esse sentimento que você tem de querer voltar é o próprio Espírito de Deus trabalhando no seu coração. Sabe por quê? Porque ele te quer perto. Sabe? E há uma disputa tão grande pela sua vida. Há uma disputa tão grande. Eu gosto de ter um texto, sabe? Uma vez Deus falou comigo algo interessante. Existem duas coisas, cara, que a Bíblia menciona em Gênesis e em Apocalipse. Gênesis 4, até deixei isso parado aqui no versículo 7, 4, 7. Deus fala para Caim o seguinte: olha, se você não fizer bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. E ele deseja conquistá-lo ou dominá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, Deus fala para Caim, olha, tem um pecado que ele está na sua porta, cara. Ele está batendo, ele quer entrar, mas compete a você dominar ele, cara. Só que lá em Apocalipse também fala que tem outro alguém batendo na porta, cara. Apocalipse 3:20 fala assim, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, o pecado está batendo na sua porta e ele quer dominar você. Mas Jesus também, ele está batendo na sua porta, ele quer comungar com você. Ele quer ter uma ceia com você, ele quer relacionamento com você. Só que tem um porém, cara. Essa porta, ela só tem maçaneta pro lado de dentro. É. Ela não vai ser abrida pelo lado de fora. É uma decisão que você tem que tomar.
É uma decisão que você tem que chegar e falar, poxa, eu decido isso. E aí pode haver sentimentos, pode haver, você pode querer esperar as coisas melhorarem, não. Mas se você decidir abrir a porta, para quem você vai abrir a porta, você seja para Jesus ou para continuar na sua vida, não deixe o pecado entrar, a decisão é sua. Mas saiba que Jesus, ele quer cear contigo. Ele quer sentar à mesa, cara. Embora não devamos chegar à presença de Deus com o interesse do pão, quando nós chegamos a Ele. Ele é o pão. E Ele serve a mesa para nós comungarmos. Uma mesa de alegria, cara. Uma mesa de paz. Uma mesa de comunhão. Uma mesa de esperança. Uma mesa onde os jugos, né, são trocados. Jesus, ele fala assim, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, abatidos, né? Eu vou aliviar você. Você está numa tensão tão grande, cara. Tão grande que há uma promessa de descanso em Jesus. Mateus 11, 28. Ele dá uma promessa de descanso. Ele fala assim, nós vamos trocar o jugo. O meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então é isso que ele tem para nossas vidas, quando nós decidimos voltar para a presença dele, né? E uma coisa que você precisa pensar, sabe o que é? Não é como as pessoas vão te ver. Não é o que as pessoas vão falar de você. Não é o que elas vão comentar a respeito da sua vida. Um exemplo para nós é o apóstolo Mateus. A Bíblia diz assim que no livro de Marcos, quando Marcos está falando do chamado de Mateus, Marcos ele vai dar ênfase, né, não em Mateus. Ele vai dizer que ele era Levi, filho de Alfeu, ou seja, ele dá ênfase no sobrenome de Mateus. Então, quando Marcos está falando de como foi Jesus chamar Mateus para si, ele está dizendo assim, enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde coletava impostos. Disse a ele, siga-me. E Levi levantou e seguiu. Ou seja, Marcos dá ênfase no sobrenome dele. Quando Lucas vai falar do chamado de Levi, ele diz assim, Lucas 5, 27 e 28. Depois disso, Jesus saiu da cidade, viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no local de coleta de impostos. Siga-me, disse Jesus. E levantou Levi e deixou tudo e o seguiu. Lucas, ele vai dar ênfase, né, que na profissão que ele exercia. Então, o primeiro, Marcos, diz, ele era filho de Alfeu. O segundo fala, ele era publicano. Mas como Mateus vai falar do seu chamado? Como Mateus vai dizer a maneira que Jesus via ele? Mateus vai dizer o seguinte, em Mateus capítulo 9, versículo de número 9 também, ele diz, enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus, sentado onde se coletava impostos. Siga-me, disse Jesus. E Mateus levantou e o seguiu. Quando Mateus está falando do chamado dele, Mateus ele vai falar de forma diferente. Mateus ele vai dizer que Jesus não olhou para quem ele era filho. Jesus não olhou para o trabalho que ele estava fazendo, mas Jesus olhou apenas para Mateus. Mateus, ele está dizendo, não, ele não me olhou como filho de alguém. Ele não me olhou como alguém que fazia algo que era errado. Ele apenas me viu como um presente. Ele apenas me viu de uma maneira que ninguém jamais me olhou. Então, deixa eu te falar uma coisa. Não importa como as pessoas estão te vendo. O lance é como Jesus te vê. Aleluia. É igual o Lan disse, talvez quando aquele rapaz se colocou no caminho para a casa do pai, no começo ele estava com 1000 coisas na cabeça. As pessoas estavam olhando para ele de olhos retorcidos e talvez julgadores. Mas quando o pai chegou, tudo mudou. Então, sabe qual que é o lance? Não é como as pessoas te vê, mas como Jesus te vê. E ele já sabia como eu e você éramos antes mesmo de nós nascer. Antes mesmo dele decidir subir naquela cruz no nosso lugar e se fazer vergonha no nosso lugar, ele já sabia o que nós íamos fazer ou não. Então, nós precisamos parar de ficar incomodado com o que estão falando e começar a pensar no que nós precisamos. E sabe o que nós precisamos?
é estar onde o Pai está. Amém. Porque esse lugar é o lugar que vai produzir vida em nossas vidas. Amém. Você pode dizer amém aí? Você que está ouvindo? Fala amém bem forte e creia e tome uma decisão, aonde você estiver. Talvez você saiu da presença do Pai e saiu da convivência dos irmãos. Você está longe, mas talvez você ainda permanece na convivência, você ainda permanece em casa, mas longe do Pai. Em todo caso, o Pai está na expectativa de recebê-los de volta. O Pai ama vocês. Então tome uma decisão hoje. Lembre-se, há uma porta e há alguém batendo na porta. A maçaneta é para o lado de dentro. Para quem você vai abrir essa porta? Tá joia? Espero que esse vídeo possa ter te abençoado, sabe? De coração. Há muitas pessoas que estão longe, né, cara? Muitas. Que não estão vivendo assim aquela comunhão. O que não importa é a comunhão, né, cara, com Deus. Não são os pães, não são as bonanças, não são o anel, aquela coiseira, a prosperidade. Não é as demais coisas que são acrescentadas. Isso, mas a nossa prosperidade é o próprio Pai. Então, desejo de todo o meu coração que você possa viver isso de forma plena, de forma íntegra, até o nosso Senhor Jesus Cristo voltar, para que nós venhamos sentar naquela mesa eterna do grande banquete, né, cara? Verdade. E viver isso pela eternidade. Essa é a minha oração e o meu desejo para a sua vida. Verdade. E uma coisa que eu queria dizer para mim finalizar a minha parte aqui, sabe qual que é? É para nós que já estamos na casa do Pai. Ó, o irmão que estava ali criticando, né, o que o pai estava fazendo, na verdade era papel dele fazer o que o pai fez. É verdade. O irmão mais velho, que era a pessoa que deveria conduzir o irmão caçula até a presença do pai. Então deixa eu dizer uma coisa para nós que somos irmão mais velho. Que nós possamos ser diferentes em nossas ações. E sermos os primeiros a pegar o nosso irmão que chega hoje na casa do pai, cheio de vergonha, cheio de dúvidas, de incertezas, e dizer para ele, cara, eu sou o seu irmão mais velho e eu estou aqui para te ajudar. Amém. Te ajudar a você, sabe, voltar para a casa do Pai. Irmãos, o nosso papel não é julgar o que passou, o que acontece ou o que está acontecendo. O nosso papel é sermos, sabe, esses que vão ajudar aqueles que estão precisando. Porque o que o Senhor nos disse é para que nós pudéssemos fazer discípulos, não para que nós fôssemos juízes e promotores na vida das pessoas. E pense, cara, no meu lugar, o que será que o meu pai ia querer que eu fizesse e como eu agisse? Então, para nós que somos irmãos mais velhos, abrace esse que está precisando desse pai e transpire esse amor do pai na vida desse que está sofrendo. Em nome de Jesus, cara. Amém. Pessoal, Deus abençoe vocês. Obrigado por vocês terem assistido até aqui. E mais uma vez, que essa palavra não venha a ser uma palavra que você ouça e abandone, né? Mas que assim como uma irmã pregou no domingo aqui na igreja, você ouça e dê atenção, tá bom? Não esqueça de compartilhar, de curtir, de comentar. Vocês são muito importantes para a gente nesse projeto. Verdade. E fique ligado, né, no canal, ative aí o sininho para você receber. A gente vai estar com bastante novidade nos próximos meses, né, alguns quadros que vão sair aí. E vocês vão participar disso. Sim. Então, fique com Deus. Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. É isso aí, meus queridos. Tamo junto. Fica com Deus e vamos junto nessa nova onda do discipulado. Deus abençoe.